Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Sexta-feira, chegou a sexta-feira, hashtag sextou e eu vou trazer muitas informações para você aqui num Bom Dia Gigante bem dinâmico do jeito que você gosta. Então eu peço para você apenas fazer o seguinte, você que está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, do lado tem um sininho, você aciona, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado e claro, deixe o like nesse vídeo e compartilhe. Copie o link e joga lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, marca a gente nas redes sociais, @avascaínos, é o mesmo endereço, Facebook, Instagram e também no Twitter, porque ajuda demais o canal a crescer. E nessa sexta-feira eu vou fazer um Bom Dia Gigante meio diferente, vou fazer baseado praticamente nos 3 jogadores especulados ontem no Vasco e olha, tem até negociação bem avançada. Eu falo do lateral direito Everton, que vem do RB Bragantino, além do meio-campista Bruno Nazário, que aqui no Brasil tem passagens por Botafogo, Atlético Paranaense, América Mineiro e também do atacante chileno Ivan Morales, de 22 anos, que pertence ao Colo-Colo. Primeiro, vou falar sobre o lateral direito Everton, 22 anos, com negociações bem avançadas com o Vasco, inclusive há uma expectativa dele ser anunciado na próxima semana como jogador oficialmente contratado pelo Vasco. Mas quem é Everton? Jogador que passou na base do Internacional, do Cruzeiro, tem 22 anos, inclusive jogou na seleção brasileira de base e olha, eu fiz essa pergunta para um comentarista que acompanhou de perto esse jogador no Bragantino. Trata-se de Tárcio Cacossi, da Rádio 102 FM de Bragança Paulista. Conta pra gente, Tárcio! Olá, meus amigos do canal Atenção Vascaínos, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Olha, vamos falar um pouco do Everton, lateral direito, que está indo para a equipe do Vasco da Gama por empréstimo do Bragantino. É um jogador que acabou não se firmando na equipe do Massa Bruta porque não conseguiu ter muita intensidade nos jogos. É verdade que o Aderlan é um jogador que tem uma boa sequência, é um jogador muito regular, dá poucas oportunidades, mas mesmo assim o Everton teve algumas chances, né? Não foram poucas, foram 15 na temporada 2020, 19 na temporada 2021, seja iniciando o jogo ou entrando no decorrer das partidas, e ele acabou não dando conta do recado. É um jogador que demonstrou deficiência na marcação, também pouco participativo nas jogadas ofensivas, o que acabou prejudicando o desenvolvimento dele. Tinha tido poucas oportunidades entre equipes profissionais, apenas uma sequência maior na equipe sub-20 do Cruzeiro, então no Bragantino não conseguiu se firmar. Mas ainda assim é um jogador que tem virtudes, ainda muito jovem, apenas 20 anos, e acho que tem um bom futuro pela frente. É um jogador que também é leve, vai para frente, é um jogador que tem qualidades ofensivas, se tiver concentração nas partidas, pode ajudar muito, principalmente no ponto de vista ofensivo, né? Um jogador rápido. Então, creio que no Vasco da Gama, apesar de ser um clube gigante, mas que está na Série B, num nível de enfrentamento menor hoje que o do Bragantino, que disputa a Série A, ele possa conseguir ter uma sequência melhor e aí surgir de vez para o futebol. Porque até então, infelizmente, ainda é conhecido apenas como um jogador que colocou a bola entre as pernas do Neymar num treino da seleção brasileira. Ainda não conseguiu emplacar o Everton. Tomara que consiga no Vasco da Gama, é essa a nossa torcida. Valeu, um abraço a todos. O segundo jogador que eu vou falar é sobre Bruno Nazário. O meia de 25 anos tem passagens aqui no Brasil em clubes, por exemplo, como Atlético Paranaense, América Mineiro, Guarani, Botafogo, entre outros. Ele viria por empréstimo, o Vasco está negociando, já que ele pertence ao Hoffenheim da Alemanha. Só que aqui no Brasil ele ficou muito conhecido na passagem principalmente pelo Botafogo. Para a galera que acompanha o futebol carioca, ele teve essa passagem no Botafogo. Mas será que ele foi bem com a camisa do Botafogo? Eu fiz essa pergunta ao jornalista Thiago Franklin, do canal TF aqui no YouTube, e ele fala sobre essa passagem do Bruno Nazário com a camisa do Botafogo. Conta pra gente, TF. Bom dia, meu querido. Fala, Emerson. Fala, galera vascaína. Sou o Thiago Franklin, do canal do TF, jornalista aí botafoguense. E o meu amigo Emerson me chamou para falar um pouquinho sobre Bruno Nazário, que negocia com o Vasco da Gama.
Olha, o Nazário viveu pequenos bons momentos e momentos mais ruins com a camisa do Botafogo. Ele, no Campeonato Carioca, começou muito bem, sendo um jogador decisivo, com vários passes, inclusive uma vitória do Botafogo em cima do Vasco da Gama. Ele deu assistência decisiva para um gol do Igor Cássio, lá no estádio Newton Santos. Mas no Campeonato Brasileiro, alguns pontos foram até difíceis, né, para o Nazário. Por exemplo, vários gols que o Botafogo marcou que eram válidos foram anulados, ou jogadas de pênaltis que aconteceram não foram marcados em cima do Nazário, e isso fez com que ele entrasse em um declínio técnico junto com o time do Botafogo. Depois ele teve uma lesão gravíssima no tornozelo, ficou um tempo fora, e quando retornou ali na parte final do Campeonato Brasileiro da Série B, ele já não tinha uma confiança, o torcedor já pegava muito nos pés dele nas redes sociais. Ele acabou indo para uma rota muito ruim, uma rota de colisão com a torcida botafoguense. Chegou o Chamusca ano passado, no início da temporada 2021, ele começou bem, jogou muito bem no Campeonato Carioca e depois foi para a equipe do América Mineiro. Mas o Botafogo, se eu pudesse colocar a passagem do Nazário, se eu pudesse elencá-la, eu colocaria como uma média 5, 5,5. Foi muito bem no Campeonato Carioca. No Campeonato Brasileiro não foi tão bem, bem mal, vamos colocar assim, não teve confiança. O Nazário tem muito esse caso de ser um jogador que precisa da confiança lá em cima. Quando ele perde, realmente ele não consegue jogar. Ele erra tudo, erra passes, mas é um cara que não se omite muito dos jogos. Vocês vão ver o Nazário tentando, pode estar errando, mas ele vai tentar. Porém, tem que ter confiança. Sem confiança ele não vai jogar. Esse é o Nazário que jogou no Botafogo. Acho que para a Série B pode ser um bom reforço para o Vasco da Gama, porque em torneios mais fracos, como o Campeonato Carioca, ele foi bem, e ano passado ele também chegou a ir bem com a camisa do América Mineiro, no Campeonato Mineiro. Mas no Brasileiro, novamente, teve aquele declínio técnico. Emerson, é isso. Acho que o Nazário pode ser um reforço útil para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas ele precisa de ter confiança. Se não tiver confiança, aí complica, as coisas ficam mais complicadas. Valeu, meu amigo, forte abraço, tamo juntos. Precisando é só chamar. E para fechar a análise dos três jogadores, claro, vamos falar do atacante Ivan Morales, jogador de 22 anos que pertence ao Colo-Colo. Só que essa negociação é mais complicada, até porque ele tem contrato até o meio do ano e o Vasco teria que colocar dinheiro para liberar o jogador junto ao Colo-Colo, mais ou menos na mesma situação do Luiz Amarídia, paraguaio, com o Olímpia. E aí essa negociação é mais complicada. Mas mesmo assim, o Vasco está tentando, já que o contrato dele se encerra no meio do ano, tentando uma possibilidade de contratação do Ivan Morales, o que é muito difícil. Mas mesmo assim, fica a pergunta: quem é Ivan Morales? E eu trago aqui um jornalista super conceituado que conhece muito o mercado sul-americano, ele, Josa Novales, que conta pra gente quem é Ivan Morales, jogador do Colo-Colo de 22 anos. Fala aí, Josa! Ivan Morales é um jogador chileno de 22 anos, centroavante, contudo que consegue jogar muito bem fora da área, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito também, e também como segundo atacante. Eu diria até mesmo que ele tem muito mais cacuete de um segundo atacante do que propriamente de um centroavante. Na canteira do Colo-Colo, quando ele estava na base do Colo-Colo, ele era colocado praticamente como jogador, como centroavante. Quando ele chega ao elenco principal, é colocado do lado do campo, e mais recentemente, apenas recentemente, é que ele foi testado de novo como centroavante e tem dado certo. Se você reparar nos números do Morales, vai perceber, por exemplo, que os números deles não são tão bons assim. Porém, ele entrou muito em partidas para jogar apenas alguns minutos, até conseguir a titularidade na equipe do Colo-Colo. É um centroavante muito jovem, como eu disse, muito bom, chuta praticamente com os dois pés, ele é destro, mas consegue também utilizar muito bem a perna esquerda. É um jogador que dentro da área está cada vez pisando melhor, com mais qualidade dentro da área. É um jogador que está cada vez mais virando aquele centroavante oportunista, né, que pega aquela sobra, está no lugar certo em que a bola sobra para tentar arrematar e fazer o gol. É um jogador que precisa evoluir no jogo aéreo, embora não seja baixo. Ele precisa evoluir no jogo aéreo por causa do tempo de bola que não é ainda dos melhores, né?
Agora, é um jogador extremamente promissor, que já teve chamados e participou da base da seleção chilena e também já teve um chamado da seleção principal do Chile. Porém, é muito importante que na Colina se considere a possibilidade de um contexto mais receptivo, de um bom ambiente receptivo para esse jogador, sob risco de acontecer o mesmo que ocorreu com o John Jairo Sanches, né? Esse jogador é interessante, sim, mas ele é muito introspectivo, meus amigos, muito introspectivo, muito tímido. Há certamente alguns jogadores que conseguem deixar a timidez fora, né, de campo, quando entra dentro de campo, né, e apresentam uma grande personalidade futebolística capaz de dar conta, né, dessas questões. Há, contudo, outros jogadores que não conseguem fazer isso. E quando ocorre esse tipo de coisa, ou seja, quando o jogador não consegue deixar a timidez fora de campo, né, nesse caso, é muito importante que o contexto receptivo, que o clube trabalhe muito por esta adaptação. E nesse sentido, se a gente se lembrar do que aconteceu com o John Jairo Sanches, a gente precisa ficar bastante atento ao que pode também ocorrer com este provável novo reforço do Vasco, que é o Ivan Morales. Eu diria que, em tese, é um bom jogador, muito promissor, mas é muito importante considerar este ponto. Ele é extremamente introspectivo. E agora, aquele quadro que não pode faltar, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time sub-20 do Vasco faz hoje o último treinamento visando a partida de amanhã, 2 da tarde, contra o Rio Claro, pela segunda rodada da Copinha. Na estreia, o time do técnico Igor Guerra goleou o Lagarto por 5-1 e por isso o treinador não deve mexer na escalação do time para essa partida de amanhã. Já o time profissional treinou ontem no CT Moacir Barbosa e por conta de todos os desfalques e até jogadores que ainda vão ser contratados, o técnico Zé Ricardo solicitou a integração de 5 jogadores da base que não foram para a Copinha, mas que estão ali treinando. Casos do goleiro Patrick, do lateral direito Paulinho, do zagueiro Roger, do lateral esquerdo Matheus, além do meio-campista Caio Dantas. E o goleiro Lucão não participou desse treinamento pela manhã no gramado do CT Moacir Barbosa. Segundo as informações da comunicação do clube, ele ficou na academia para concluir todas as avaliações. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre o elenco do Vasco visando a temporada 2022. Até agora, oficialmente, o Vasco contratou 8 jogadores. O goleiro Thiago Rodrigues, o lateral esquerdo Edmar, os 2 zagueiros Luiz Cangá e Anderson Conceição, o volante Yuri, o meia Isaac, o outro meia Vitinho e o atacante Raniel. E também tem essa possibilidade muito grande dessas 2 contratações que eu falei hoje, do lateral direito Everton e do meia atacante Bruno Nazário. Com isso, o elenco do Vasco ficaria assim, você tá vendo aí na tela, com 5 goleiros, sendo 4 da base, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 4 zagueiros, sendo que um é o Miranda, que está suspenso pela Conmebol preventivamente, 5 volantes, contando com Everton, que também está machucado, além de 6 meias, contando também com Sarrafiore, que segue se recuperando de uma cirurgia, e 3 atacantes. Ou seja, isso tudo daria 27 jogadores, sendo 22 de linha e 3 jogadores impossibilitados de jogar nesse momento. Mas olha, o Vasco está no mercado buscando jogadores para quase todas as posições, mas o foco nesse momento é o setor de ataque, até porque centroavante praticamente não tem no Vasco. O Raniel pode até fazer essa opção, mas o Raniel não é um centroavante nato, um goleador, e por isso o Vasco está em busca de um jogador para jogar ali como se
fosse um camisa 9. Só que o técnico Zé Ricardo já escolheu as características desse jogador. Tem que ser um atacante de mobilidade, que saiba fazer gols, mas que tenha também a recomposição da bola quando o Vasco não tiver com a posse de bola. Só que nesse momento o Vasco está encontrando muitas dificuldades. Foi assim com Luiz Amarídia, paraguaio, está sendo assim com Ivan Morales, chileno, ou seja, no mercado nesse momento está muito complicado contratar um atacante com essas características. Até o torcedor do Vasco vai fazer a pergunta, mas e o Daniel Amorim? O Vasco tinha esse jogador, por que não renovou? Só que o Daniel Amorim não cabe nessa característica que pede o Zé Ricardo de um jogador com mais mobilidade, centroavante do Vasco. E aí fica a pergunta, qual é o atacante que o Vasco vai ao mercado? Nesse momento não há nenhuma negociação de jogador com o Vasco em relação a essa posição, até porque o Vasco também busca jogadores de velocidade pelos cantos de campo, e também essa situação precisa ser definida. Mas eu faço essa pergunta a você, torcedor. Qual jogador com essa característica? Centroavante com boa mobilidade e que esteja livre no mercado para ser um pouco mais simples para o Vasco contratar. Daí a sua sugestão, comenta aqui embaixo que é muito importante também essa interatividade. É isso, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, muita opinião, muita informação do jeito que você gosta. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Grande sexta-feira para vocês. Hoje não vai ter boletim AV, hoje vai ser tudo concentrado no nosso AV News ao vivo. Flávio Dias, Jéssica Dias, estamos vendo aí se Jean Faísca participa também à noite. Mais ou menos ali 8h30, 9 horas vai ter esse AV News ao vivo com muitas informações do jeito que você gosta aqui no canal Atenção Vascaínos. E você que ainda não conhece o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima do nosso Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias, que tá bem bacana. Grande abraço, ótima sexta-feira, a gente se vê aqui no canal Atenção Vascaínos e também lá no canal AV+. Grande abraço, galera! Fui!